Alô você, Deus abençoe sua vida, seja qual for a luta que você está passando aí. Se você anda buscando a presença de Deus, procurando se corrigir, fique sabendo que a vitória é certa, o Senhor é contigo. Porque o Senhor Jesus, Ele veio a este mundo não para condenar ninguém, mas Ele veio para salvar. Se você falhou em alguma coisa, calma, não está nada perdido ainda. Lembre-se que nós temos um advogado. Esse advogado, ele veio aqui para defender a nossa causa, porque ele ama o ser humano. E ele sabe que tem um adversário muito grande que trabalha para nos dar rasteira, para nos prejudicar, para nos levar à ruína e à perdição. Estou falando do livro de Efésios, capítulo 6, verso 12. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra as forças tenebrosas do mal na região celestial. Então eu quero dizer que esse inimigo miserável, ele trabalha para nos prejudicar. E esse inimigo, ele gosta muito de fazer acusação contra os servos do Senhor. Está fazendo exatamente um ano hoje, mais ou menos nessa data assim, final de outubro para novembro, que eu recebi uma acusação. Agora, veja que tipo de coisa, né? Uma acusação de quem a gente menos esperava. O ano passado eu fui surpreendido quando o pastor Samuel Pinheiro e a comissão decidiram me excluir da igreja, fazendo acusação sem fundamento. O pastor se reuniu na frente da igreja em dia de sábado, me acusando que eu enganei os pastores e os anciãos, que eu sou uma fraude. Isso na igreja, dia de sábado, perante todo mundo. E dali por diante, eu estava excluído. E eu sem saber de nada. Continuou o restante do ano, eu trabalhando. Quando virou o ano, eu não podia pregar, não podia passar uma lição, porque a decisão deles que eles tomaram foram de me condenar e me acusaram. Eu digo, é mesmo, rapaz? Isso vai estar fazendo mais ou menos um ano que estou nessa situação aí. Agora, como se defender de uma acusação dessa? Como ele tem capacidade de dizer que eu sou uma falsa, que eu sou uma fraude, que eu enganei os pastores e os anciãos. Eu estou pedindo um laudo, pedindo uma explicação, não me deram chance nenhuma de me defender. Cruel. Armaram um laço, disse agora ele está acabado. Agora ele não tem saída. Agora já era para ele. Acabou, não tem chance. É assim que o diabo faz. É assim que o diabo trabalha. Só que nessa reunião, que eles se reuniram contra mim, ou contra qualquer pessoa, quando alguém faz uma reunião para puxar o tapete de um irmão, para condená-lo, para jogar para fora, fique sabendo, quando faz tudo isso na ausência da pessoa, Deus manda um advogado lá. No livro de Jó 16, verso 19, Jó disse, eu sei que no céu tem quem me defenda, e o meu advogado lá está. Tudo que trama contra você, contra qualquer pessoa, Deus está lá, Jesus está lá, os olhos de Jesus estão lá, observando as decisões que os homens estão tomando contra aquela que eles não gostam. Aquela pessoa que não faz parte da sua panelinha, se não se enquadrar com sua filosofia, com seus pensamentos, com seus ensinamentos, olha, vamos jogar fora, vamos tirar daqui, não serve para nós não. Qual a moral que um pastor tem para condenar alguém e botar para fora da igreja? O pastor morreu por alguém? Ele está usando o poder eclesiástico para cometer abusos? Foi para isso, pastor, que Jesus lhe chamou?
Foi para isso? Para condenar os outros? A Bíblia diz no livro de João 3, verso 17, que Jesus, quando esteve na terra, ele veio para salvar e não para condenar ninguém. Que situação, né, rapaz? Quem imaginava uma coisa dessa, né? O pastor Josias veio aqui na minha casa, nós conversamos alguma coisa, e eu disse para ele que eles estão ensinando tradição e não a palavra de Deus, que eu estou seguindo a Bíblia. Quando eu fui pregar lá na 2, ele deu ordem lá para eu não pregar. E o ancião de lá, Messias, me falou que ele disse que eu estou pregando profecia errada. Ele esteve em minha casa e não falou nada para mim. Agora, pelas costas, fica me acusando. Ele não foi homem e nem tem coragem de chegar na minha frente e falar: o seu erro foi esse. Que eu estou pedindo um laudo, faz mais de um ano que eu estou pedindo um laudo, me explicando onde é que eu estou errando, onde foi que eu errei. Não, fizeram uma acusação, não me deram chance nenhuma de se defender, condenou. E outra coisa, qualquer réu tem direito de saber por que ele está sendo condenado. Não se pode condenar ninguém sem apresentar uma justificativa, uma prova cabal. Não se pode fazer isso. Agora, se vocês acham que eu sou um cão morto, que eu sou um Zé Ninguém, que eu estou sozinho, fique sabendo, conforme Jó falou, no céu tem quem me defenda. Jó capítulo 16, verso 19. No céu tem quem me defenda. O meu advogado lá está. E esta causa ele já sabe, está nas mãos dele. Olha o que vocês estão fazendo. Até agora não me deram nenhuma prova. Me acusaram e está falando pelas costas. Salmo 101, verso 5, Deus está dizendo: aquele que fala pelas costas serão condenados. O que eu estou apresentando aqui na minha defesa perante a palavra de Deus, eu estou afirmando o que eu estou pregando, estou mostrando na Bíblia. E a acusação de vocês são falsas. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Paulo, perante Félix, ele apresentou sua defesa. Ele foi para Jerusalém adorar o Deus vivo e foi condenado pelos judeus, dizendo que estava causando zoada, perturbação dentro da sinagoga, dentro da igreja, que estava causando perturbação. E Paulo está explicando lá no livro de Atos, capítulo 24, verso 10 a 17, essa história está lá, pode ler aí na palavra do Senhor. E Paulo apresenta a sua defesa perante o governador Félix. Apresentar a defesa e falar aqui, não está dizendo que você está acusando ninguém, não. Que o diabo está com você também, como um aí falou aí, que o diabo está eu estou sendo usado pelo diabo também. Não é por assim, não, meu irmão. Se falta entendimento a você, fique calado. Porque nós temos direito à defesa, nós temos direito a falar também. Paulo procurou se defender perante a palavra do Senhor. Jesus disse, quando ele estava sendo acusado, ele disse: está escrito, quando ele estava sendo acusado pelo diabo, Mateus 4, verso 7, está escrito. Ele usou a Bíblia. Paulo usou a Bíblia. E eu também vou usar a Bíblia para me defender e mostrar qual é o erro que vocês estão dizendo aí que eu tenho. Essa acusação que vocês estão fazendo aí, eu quero que vocês me provem, só isso. Não se pode condenar ninguém sem apresentar a prova. O que vocês estão fazendo é uma covardia. No livro de Jó, capítulo 6, verso 24, diz o seguinte: tem um subtítulo em cima do versículo 24. Capítulo 6 de Jó, versículo 24, tem um subtítulo em cima do versículo 24. Não me condenem. Verso 24 diz o seguinte: ensinem-me que eu ficarei calado. Mostrem os erros que cometi. Quem fala a verdade convence, mas a acusação de vocês não prova nada. Quem fala a verdade convence, e a acusação de vocês não provam nada. Eu estou pedindo aí o laudo.
Até agora nada. Verso 28. Olhem bem nos meus olhos e digam se estou mentindo. Retirem o que disseram. Não sejam injustos. Não me condenem. Eu estou com a razão. Isso é Jó falando. Vocês pensam que eu sou mentiroso? Será que eu não sei o que é certo e o que é errado? O que eu estou pregando, eu estou afirmando na palavra. Será que vocês sabem? Será que vocês pensam que eu não sei o que é certo e o que é errado também? Assim como o Jó também está falando aqui? Não, que ele está pregando errado, ele está acusando. Será que eu não conheço? Só vocês que conhecem, pastor, a verdade? Será que o Espírito Santo só revelou para você a verdade da profecia? Quer dizer que ele não pode revelar a verdade para um servo simplesinho também, não? Será que eu não conheço também essa verdade aí? É só a verdade de vocês que estão certa? É isso que Jó está falando aqui. Jó foi acusado. E Jó foi excluído. Jó foi condenado pelaquela multidão da época dele. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes 1:9, não há nada de novo. Tudo que aconteceu no passado torna a repetir. Tanto coisas boas como coisas ruins acontecem. Só repetições. E aqui Jó também está sendo acusado. Jó está sendo acusado. E no livro de Jó 31, verso 5, Deus disse que Jó não cometeu nenhum pecado. Jó, capítulo 31, verso 5, verso 35. Jó, capítulo 31, verso 35, Deus está afirmando que Jó não cometeu nenhum pecado. E no livro de Jó, 42, verso 7, Deus chamou os acusadores de Jó e ia condenar todos eles. E Deus só aceitou a intercessão de Jó. Senão eles iam ser condenados. E Jó orou pelos seus acusadores e Deus aliviou a barra ali. Por causa da intercessão de Jó, do justo. Cuidado. Vocês estão acusando um servo de Deus. O sangue que Jesus derramou naquela cruz não foi em vão na minha vida, não. Por mais que vocês me acusem, por mais que vocês me condenem, por mais que vocês criem situações condenando a minha vida, a minha imagem, por mais erro que eu venha ter cometido, eu tenho um advogado. E isso não justifica de ninguém ser excluído da igreja, por causa de crenças, de alguns embates na palavra de Deus. Isso não justifica botar ninguém para fora da igreja. Isso é para justificar os erros de vocês, a crença de vocês, os ensinos errados de vocês. Porque Deus vai enviar seus servos para afrontar também líderes que não estão com a verdade. É isso que a Bíblia está mostrando aqui. Veja o que a Bíblia fala no livro de Oséias, a respeito desse ensinamento que eu vou apresentar aqui. Oséias 2, verso 11. Acabarei com toda a sua alegria, não haverá mais festas anuais ou festas mensais, nem as festas dos sábados, nem qualquer outra festa. Lá no passado, na mensagem do santuário terrestre, tinha as 7 festas, né? As 7 festas proféticas, que todas elas apontavam para o nosso Senhor Jesus Cristo, para o seu ministério no santuário celestial, inclusive as festas das trombetas, que eram 10 dias de festa de trombetas ali. Aqui está dizendo que todas essas festas, essas cerimônias, inclusive as trombetas também, porque a Bíblia está sendo muito clara aqui no livro de Oséias 2, verso 11. Acabarei com toda a sua alegria, não haverá mais festas do sábado, nem qualquer outra festa. Todas as festas, ele está falando todas, daquele ritual que acontecia ali, todas foram destruídas, perderam o valor, quando Cristo morreu na cruz. Inclusive as trombetas também, que ele está falando aqui todas, inclusive as trombetas.
E vocês andam ensinando que as trombetas começaram a ser tocadas lá no primeiro século, de lá para cá. Chega no período do santuário terrestre, que essa cerimônia que acontecia aqui era apenas uma maquete que apontava para o verdadeiro ministério de Cristo no santuário celestial, perde o valor. Aí vocês querem dizer que essas trombetas que aconteceram lá no passado, já é as trombetas que estão em Apocalipse, que já foram tocadas. Que isso, rapaz? Quando você lê Apocalipse 8, verso 1 e 2, está dizendo que nenhuma trombeta foi tocada. Só vai ser tocada depois que o Cordeiro quebrar o sétimo selo, que é o fechamento da porta da graça. Os 7 anjos que estão no altar recebem as 7 trombetas. Eles só recebem as 7 trombetas quando o Cordeiro quebra o sétimo selo. Ou seja, quando ocorre o fechamento da porta da graça. Que isso, rapaz? O sétimo selo, irmão, é o fechamento da porta da graça. É o encerramento da mensagem do terceiro anjo. Está escrito em Apocalipse, tem um link lá em Apocalipse 22, 11. Quando ele encerra o juízo, ele diz: continue os santos a praticar, continue o mundo na prática da imundícia e os santos continuem a se santificarem. Aí é o encerramento da mensagem do terceiro anjo, o fechamento da porta da graça, que está falando que ele está encerrando o juízo, onde todos os casos estão decididos. Estão selados para a morte ou selado para a vida. Selado e julgado para a morte e selado e julgado para a vida. Ele encerrou o juízo. Agora, como é que fala que o juízo começou no primeiro século? Quando Jesus morreu lá no primeiro século. E ele foi para o santuário celestial. Ele foi entronizado no santuário celestial, na festa do Pentecostes, na parte santa. E o juízo não podia começar enquanto ele estava ali na parte santa. O juízo só poderia começar quando ele fosse para a parte santíssima. Porque está escrito no livro de Atos 17, verso 31, que Deus marcou um tempo determinado para julgar todas as coisas e escolheu um homem dentre os mortos para julgar. E o tempo determinado foi quando Jesus saiu do lugar santo e foi para o Santíssimo. Daniel 7, verso 13. E Apocalipse 5, verso 7, Jesus recebeu o livro selado de 7 selos da mão do Pai. Que ano foi isso aí? Conforme Daniel 8,14, aquela profecia das 2.300 tardes e manhãs, que aponta para 1844. Quando Jesus começou a abrir os livros, Daniel 7, verso 9 e 10. E todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5, 10. Agora fica acusando o irmão sem prova, condenando o irmão, afastando o irmão de fazer a atividade de Deus, de pregar a verdade de Deus. Sim, só acusação, sem apresentar prova. Eu estou apresentando esse ensinamento aqui que a Bíblia está mostrando. O ensinamento que vocês estão apresentando aí não tem fundamento bíblico. O juízo começou em 1844, os selos começaram a ser abertos ali, não no ano 31. Ah, mas doutor Rodrigo Silva falou isso, doutor Arilton, Michelson Borges, uma série de homens que estão na liderança aí falando. Quer dizer que a voz deles tem mais importância do que a Bíblia? Que Deus está dizendo aqui no livro de Oséias 2, que toda aquela cerimônia que acontecia no santuário terrestre perdeu o valor. É Deus que está falando aqui todas as festas. Está bem claro aqui, todas, inclusive as trombetas que aconteciam ali. Agora vamos ficar teimando? Eu vou dar ouvido a esses homens porque estão na liderança da igreja? Eu vou dar ouvido ao que a Bíblia está falando. Que a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Romanos 10, 17. No livro de Daniel, capítulo 11, ali vem falando de 7 cruzadas, do capítulo 11, verso 40 a 45. O que significa essas 7 cruzadas? Que é entre o rei do norte e o rei do sul. O rei do norte representa o poder papal e o rei do sul representa o ateísmo.
essas 7 cruzadas representam que o poder papal, o rei do norte, ele tentou várias vezes ter o domínio de Jerusalém. E na primeira cruzada, ele conseguiu isso. Ele conseguiu a primeira cruzada, o poder papal conseguiu a primeira cruzada, só venceu a primeira cruzada. Isso foi no ano 1095, no Papa Urbano, perante o Papa Urbano. Foi na época do Papa Urbano, 1095. O rei do norte conseguiu vencer a primeira cruzada. E as outras 6, eles perderam. Todas as 6 para o rei do sul. Então foram 7 tentativas para dominar Jerusalém, o rei do norte, e não conseguiu. Só conseguiu a primeira e perdeu as outras 6. Esse assunto, você pode ir no Google, pesquisar aí no Google, faz a pesquisa que está lá. Inclusive a data. Está tudo lá. Tá? E essa guerra que está acontecendo agora em Jerusalém já é uma guerra prolongada de muitos anos atrás, escrito na profecia, que essa guerra aí já começou, a última cruzada que vai ter entre o rei do norte e o rei do sul. Essa guerra que está acontecendo aí hoje em Jerusalém é uma guerra entre o rei do norte e o rei do sul. E a Bíblia afirma, quem vai vencer dessa vez agora é o rei do norte. Porque Apocalipse 13, o capítulo 13 de Apocalipse, afirma quem vai dominar no tempo do fim um governo mundial é o rei do norte, é o poder papal. Está na profecia. É ela que vai vencer, que vai dominar o mundo. E vai instalar o seu palácio ali, em Jerusalém. Está escrito em Daniel, capítulo 11, verso 45. E esse domínio vai ser por 42 meses, conforme está escrito em Apocalipse 13, verso 5. Que ali está falando da cura da ferida dos nossos dias, não do tempo da Idade Média. É dos nossos dias. Que no capítulo 11 de Daniel, verso 2, está falando que os pagãos vão pisarem por 42 meses. Esse contexto aqui é para o tempo do fim. É primária. E pode ser aplicado também secundária para a Idade Média. Mas primária primeiro. Porque o contexto aqui é para o tempo do fim. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Quem vai dominar no tempo do fim é o rei do norte. Quem vai habitar ali em Jerusalém é a palavra do Senhor. Você vai dizer que não é? É a Bíblia que está afirmando aqui. E você vai dizer que não é? Aí você quer pegar esses 42 meses de Apocalipse 13, verso 5, de Apocalipse 11, verso 2, e lançar para a Idade Média e dizer que está certo? E dizer que eu estou ensinando errado? Tem um advogado no céu que está vendo tudo isso. Vocês estão desfazendo da palavra de Deus. São vocês que estão ensinando errado. Eu não estou acusando, não. Eu estou afirmando. Agora, a acusação de vocês contra mim não vale nada. Não tem nenhum valor. Vocês não estão apresentando prova nenhuma. Isso não é justo. Isso não é justo com Jesus e não é justo com a palavra de Deus que vocês estão fazendo. E nem com os servos de Deus que quer pregar a verdade. Vocês estão lutando contra a palavra de Deus. Vocês estão lutando contra o próprio Deus. Que Ele está enviando os servos deles e vocês não estão praticando a palavra de Deus. Era vocês que era para estar falando essa verdade. Era vocês que era para estar ensinando isso aí. Em Mateus 18,15, a Bíblia diz que quando o irmão erra, nós temos que ir a ele. Se ele não te ouvir, leva uma testemunha. Se ele não te ouvir, leva a segunda testemunha. E se ele não te ouvir, entrega o caso na comissão. E se vier um julgamento, tem que ser uma disciplina redentora, não uma disciplina condenativa, como se não tem mais jeito. Uma condenação que aí agora não tem saída, está acabado, não tem salvação para essa pessoa. Então são vocês que julgam, são vocês que morreram pelas pessoas. Não é assim que se faz, irmão. Quem está por trás de tudo isso é o diabo. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, diz Efésios 6, verso 12. E vocês não estão vigiando,
não estão praticando a palavra de Deus, não estão sendo honestos. Seja honesto com a palavra de Deus, seja verdadeiro. E ainda fica falando pelas costas, acusando o servo do Senhor, impedindo o servo do Senhor pregar a palavra de Deus, e está tudo certo. Vocês estão achando que está tudo certo isso aí? Jesus disse em João 3,17 que ele veio ao mundo não para condenar, mas para salvar. O próprio Jesus, quando estava aqui, ele não veio condenar ninguém, ele veio salvar. Ele recebeu toda a honra e toda a glória, toda a autoridade do Pai. João diz que, lá em João 5, verso 22 e 27, capítulo 5, verso 22 e verso 27, João diz que o Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Só Jesus que pode julgar. Só Jesus que pode julgar. Paulo condena as acusações, os julgamentos injustos. Isso está em 1 Coríntios 4:3. Paulo condena esse julgamento injusto. Mas para mim não tem menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. Por que Paulo falou isso? O julgamento de você não tem nenhuma importância. Eu não julgo nem a mim mesmo. Porque Paulo sabia que ele não pertence a ele mesmo. Que tem uma pessoa, o dono das nossas vidas, o Criador, que todos nós vamos prestar conta a ele. Então como é que eu vou condenar meu irmão? Ah, ele errou. Eu vou condenar meu irmão como? A Bíblia diz em Mateus 7, não julgue para não ser condenado. E vocês estão julgando? Estão desrespeitando a palavra de Deus? Se colocando acima da palavra de Deus com a autoridade de quem? Qual a moral que vocês têm para condenar alguém? Para jogar para fora da igreja? Aquele a quem Jesus derramou o seu sangue? E vocês estão desprezando o sacrifício de Jesus na vida de A e de B? Esse não está perdido, esse não tem salvação. Vocês podem afirmar isso? Esse é um engano, enganou os pastores, enganou os anciãos. Você pode afirmar isso? Essa boca foi de Satanás que falou isso aí. Esse pastor falou pela boca de Satanás. Você não tem condições nenhuma de julgar ninguém. Jó, capítulo 16, verso 19. Mais uma vez eu repito aqui. Jó disse: eu sei quem me defenda. Eu sei que no céu tem quem me defenda. O meu advogado lá está. O meu advogado está no céu. Tenho minha consciência limpa, que eu não estou pecando diante do Senhor, pela palavra do Senhor, diante da palavra do Senhor. Eu tenho minha consciência tranquila. Deus vai botar tudo isso a limpo. O meu advogado lá está. Quando vocês se reuniram secretamente, me julgaram e me condenaram, porque vocês são muitos, vocês são poderosos, está na liderança, pode julgar e pode condenar, mas só Jesus. Jesus é suficiente para julgar todas as coisas. Paulo disse que o julgamento injusto ele condena, não tem aprovação de Deus. Essa condenação, esse julgamento de vocês não tem nenhum valor. Vocês vão se ver diante de Deus. Vocês não estão sendo honestos, nem com Deus, nem com a palavra de Deus e nem com o servo do Senhor, e estão impedindo do servo do Senhor pregar a verdade de Deus. Vocês estão lutando contra a verdade de Deus, contra a palavra de Deus, contra o Deus poderoso. Aqui está a minha defesa, diante de Deus, diante da palavra, diante do Espírito Santo. Estou aqui apresentando o que eu estou ensinando para Deus, a palavra do Senhor. O que vocês estão ensinando aí, estou apresentando aqui também. Dizendo que o juízo começou no ano 31, que os primeiros selos se abriram lá no ano 31, desde quando Jesus estava no lugar santo. Enquanto Jesus estava no lugar santo, não se pode fazer julgamento nenhum. Ele só podia julgar quando fosse para o lugar santíssimo. Em 1844, conforme está escrito em Daniel 7, verso 13. Essas trombetas que você fala do santuário terrestre, que começou a contar desde aquela época, lá do primeiro século, de lá para cá. Aí Jesus diz aqui no livro de Oséias que toda essa cerimônia, tudo isso perdeu o valor, tudo isso apontava para Cristo. E vocês querem botar em vigor ainda essa lei aí, que já foi abolida por Deus? Aí a lei de vocês é que vale, a de Deus não? Que Deus tenha misericórdia de vocês e de mim. Que vocês se arrependam. Vocês não têm direito de botar ninguém para fora da igreja. Essa moral que vocês estão apresentando aí é falsa. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Pai Santo e Poderoso, exaltado e glorificado seja o teu nome.
O Senhor é o nosso advogado, o advogado daquele que anda na tua palavra. Se cometeu alguma falha, algum erro, o Senhor não condena ninguém. Não é assim. O Senhor vai dar chance através do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque a sua meta é salvar, não é condenar. E da forma que eles estão fazendo aí é condenando, jogando para fora sem dar chance nenhuma para a pessoa se defender. Estão pensando que eu sou um cachorro morto, que eu sou um sozinho, que não tem ninguém que me defenda. Jó está dizendo aqui no capítulo 16 de Jó, verso 19, que no céu tem quem me defenda. Lá está o meu advogado. Lá está o Senhor Jesus, o justo, que age e julga com justiça. Essa causa eu entrego nas tuas mãos. Esses acusadores eu entrego nas tuas mãos. A minha vida eu entrego também nas tuas mãos. E seja feita a tua vontade. Perdoe todos os nossos pecados e resolva conforme a tua justiça, o teu querer. Que o Senhor é justo e só o Senhor julga com justiça. E eu confio no seu julgamento. E obrigado, permanece conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor.